Olá pessoal, boa tarde. Voltamos aqui com mais uma aula de processo civil, em que nós estamos tratando do procedimento comum. Nós vamos tratar o procedimento comum na fase postulatória, depois na fase saneadora e por fim na fase probatória. É um procedimento muito importante, como eu disse na aula anterior, e a gente vai continuar tratando os principais aspectos do procedimento comum, né? E principalmente o que os tribunais têm decidido sobre esse assunto. Joia? Vamos prosseguir? Então, nós estávamos tratando na aula anterior dos requisitos da petição inicial, vocês lembram? E a gente encerrou a última aula falando do pedido, falando dos variáveis pedido, as hipóteses de cumulação de pedido, que é o item 4. Agora nós vamos para o requisito número 5, que é o valor da causa, ok? Então vamos mudar o slide aqui rapidamente, o valor da causa. Tem tratamento no 319, mas tem tratamento específico, 291 do CPC, que fala, né, toda causa vai ter um valor, e esse valor será certo, ainda que não tenha valor econômico aferível no processo. E isso é muito importante, toda causa tem que ter um valor da causa adequado ao rito, porque isso pode afetar em muita coisa. Por exemplo, competência. Vamos dar ações contra a fazenda pública em que são abaixo de 60 salários mínimos, vai para o juizado da fazenda pública, cuja competência é absoluta, né? Então afeta tanto na competência como no procedimento, porque o procedimento do juizado é diverso do procedimento na vara comum. Da mesma forma, se o valor da causa estiver abaixo de 40 salários mínimos e a parte tiver advogado, ela pode entrar com uma ação no juizado especial cível, comum, né? E se for abaixo de 20 salários mínimos, ela pode postular sem advogado, inclusive no juizado especial cível comum. Então veja como é importante o valor da causa, que vai afetar tanto na competência como no procedimento, né? E também vai afetar no valor de custas e preparo, que normalmente as leis estaduais colocam o valor das custas e do preparo com base no valor da causa, com base no valor pretendido pela parte. E por fim, também nos recursos da execução fiscal e na possibilidade nos processos de inventário de conversão para rolamento sumário, uma hipótese nova do CPC que trouxe também vinculando ao montante, ao valor da causa que está constando ali, ok? Lembrando que toda causa, toda demanda judicial vai ter que ter um valor da causa adequado. Joia? Muita atenção nisso no momento de analisar a petição inicial. Lembrando que o conteúdo econômico postulado, né, o valor da causa é o conteúdo econômico daquilo que é postulado e não daquilo que é devido. Ah, por que não daquilo que é devido? Porque é simples, muitas vezes a parte entra com uma ação pedindo uma cobrança, pedindo as penalidades daquela cobrança, juros de mora, correção monetária, que nós vamos ver mais para frente. E no meio do processo vai ver que na verdade não é devido tudo aquilo, não insere determinada penalidade ou o valor cobrado já foi pago parcialmente. Então nem sempre aquilo que é devido efetivamente, mas aquilo que é postulado em juízo. Lembrando, senhores, que o dano moral agora tem que estar indicado na petição. O valor pretendido pela parte, como nós falamos na aula anterior. Joia? Isso é muito importante, a análise da petição inicial. Então, nós, juízes, advogados, todos os operadores de direito têm que tomar muito cuidado com o valor da causa, né? Porque ali vai determinar muita coisa durante o processo, né? E o valor da causa ele tem que estar consentâneo com os pedidos, porque senão o juiz pode determinar uma alteração, redução ou majoração de acordo com o caso dos autos, né? Veja que o CPC, agora, ele trouxe um artigo que é o 292, parágrafo 3º,
E ele é claro, ele fala assim, o juiz vai corrigir o valor da causa. E essa correção pode inclusive ser de ofício e pode inclusive por arbitramento, quando verificar que o valor da causa indicado pela parte não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Veja que interessante, o juiz de ofício pode alterar isso. Qual é a principal consequência? Recolhimento de custas, se a parte não for beneficiária da justiça gratuita, né? Lembrando que a jurisprudência é bem pacífica com relação a esse poder do juiz. E o juiz pode e deve sempre se atentar muito ao valor da causa, ok? Essas são as indicações iniciais, né? E agora nós temos que prosseguir com todos os critérios para fixação de valor da causa, né? Eu separei aqui em vários tópicos porque fica mais fácil para a gente analisar o valor da causa, ok? Então vamos analisar o primeiro tópico. Por exemplo, nas ações de cobrança de valores, cobrança de dívidas. Quais são os critérios que nós temos que utilizar no momento de fazer a nossa petição inicial? E também nós no momento de analisar e receber aquela petição inicial, ok? Nas ações de cobrança, então, vai lá, deve corresponder ao montante monetariamente corrigido do principal, mais juros de moras vencidos, mais penalidade se houver, até a data da propositura da ação. Então, a correção monetária, juros de mora e penalidades até a data da propositura da ação. Isso é muito importante porque é simples, é singelo e a gente tem que entender bem isso. E agora vem as exceções das hipóteses de pedido, como a gente viu na aula anterior, as cumulações de pedido que são permitidas no processo civil. Vamos lá. Se houverem pedidos cumulativos, o valor da causa tem que ser a soma dos dois. Se forem pedidos alternativos, pode ser aquele de maior valor. Aliás, deverá ser o de maior valor. E por fim, se houver pedido principal e subsidiário, ou seja, no caso do pedido eventual, sempre vai corresponder ao principal, que é o primeiro pedido da parte. Lembrando que nesses casos, né, no caso do pedido eventual, o juiz só vai analisar o segundo pedido se ele não conceder o primeiro, ok? Por isso que se fala em pedido subsidiário, pedido eventual. No pedido alternativo, a parte fala, eu quero esse ou aquele, sem indicação de preferência. Então, o valor da causa tem que ser o maior, ok? Mas, pessoal, vamos prestar atenção no seguinte, se forem postuladas prestações vencidas e vincendas, imagina que a parte está postulando prestações alimentícias vencidas e vincendas. Qual o critério que ela tem que utilizar? Vamos lá. Em tese, a gente vai somar vencidas e vincendas. Então, eu vou somar o que ele deve, o que ele ainda vai vencer para dever, o que ainda ele vai dever mensalmente, por exemplo, né? Mas nesses casos, a gente tem que prestar bastante atenção nas vincendas. Se as vincendas forem inferiores a um ano, ou seja, aquelas que ainda vão vencer inferiores a um ano, eu somo normal com as vencidas e faço o cálculo total do valor da causa. Todavia, se as vincendas forem superior a um ano, eu vou limitar o pedido do valor da causa a um ano, a 12 prestações se forem mensais, ok? Então, eu vou limitar a 12 meses, a 12 prestações se forem mensais, ok? Isso é muito importante para a gente entender como funciona. E entender também quando for contestar a ação, para impugnar o valor da causa, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ok? Seguindo os critérios, todos esses critérios estão na legislação, no artigo 292, ok? Ações que tenham por objeto a existência, a validade, o cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. O valor da causa deve corresponder ao do ato ou de sua parte controvertida. Imagine que nós temos um contrato. Nesse contrato, ele é um valor total de 100. Mas eu quero questionar apenas uma parcela daquele contrato, apenas metade daquele contrato.
metade, então o valor da causa vai corresponder sempre a 50% do 100, vai corresponder a 50, ok? Isso é muito importante, vamos analisar isso. Ações indenizatórias, inclusive fundada em dano moral, tem que constar o valor pretendido. Essa é uma inovação do CPC de 2015. Quando for ação de alimentos, aí eu dei o exemplo anterior de alimentos, mas tem um item específico para as ações de alimentos, o valor deve corresponder a 12 prestações mensais pedidas pelo autor. 12 pedidas pelo autor. E quando a ação, por fim, for de divisão, demarcação e reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto pedido. Ok? Esses critérios estão todos determinados pela legislação e quando você for elaborar a sua petição inicial, contestar outra petição inicial ou analisar como juiz aquela petição inicial, vamos observar esses critérios. Mas você como juiz fica fazendo conta para saber se está correto aquele valor da causa? Não costumamos fazer conta, mas a gente percebe o quanto que é mais ou menos devido, né? Até porque com correção monetária e juros a gente vai perceber se o valor excede muito aquilo que consta no título ou no contrato. Então a gente vai perceber quais são os valores, mas a gente vai prestar muita atenção quando vier a impugnação ao valor da causa. Se vier a impugnação ao valor da causa, a gente tem que obedecer esses critérios que foram determinados ali pelo artigo 292 do CPC. Ok, pessoal? Prosseguindo, ainda com relação ao valor da causa, né? O réu, ele pode impugnar o valor da causa. E como que vai ser feita essa impugnação? Essa impugnação vai ser feita sempre em preliminar de contestação, né? E ela tem que ser imediata, tem que impugnar imediatamente na contestação, senão se dá a preclusão da impugnação. Então, como é a regra? O réu, na contestação, faz a impugnação do valor da causa, o juiz, como regra, abre o contraditório em réplica para a parte autora se manifestar e o juiz decide ou no saneamento ou antes do saneamento do processo. Isso é muito importante. Se houver diferenças a serem pagas de valor da causa, o juiz vai intimar a parte autora para recolher a diferença das custas a serem pagas. Joia? Entendido? Essa parte do valor da causa, ela tem vários detalhes, por isso que nós falamos tudo, mas a parte técnica é muito importante, até mesmo a inovação do CPC do dano moral, que tem que constar o valor da causa, e a correção de ofício por parte do juiz. O juiz pode corrigir de ofício o valor da causa. Joia? Vamos seguir com mais alguns requisitos da petição inicial. Item 6. A parte tem que indicar na petição inicial as provas que ela pretende demonstrar no processo, as provas que ela pretende produzir no processo. E aqui é um tema polêmico. Por quê? A parte, como regra, e vocês como advogados já devem ter visto algo semelhante, a parte na petição inicial coloca pretende todos os tipos de provas, sem exceção de nenhuma delas, para provar aquilo que foi alegado na petição inicial. Essa é a regra dos pedidos, um pedido genérico contendo todo tipo de prova. E por que isso é feito? Porque o processo ainda não foi contestado. E aí nós não sabemos ainda aquilo que o réu concordou, admitiu, confessou ou não no processo. Então o processo, os termos do processo não ficaram conflituosos, de modo que, como regra, o que acontece no processo civil? O juiz, quando faz o saneamento do processo, ele pede para as partes especificarem as provas e aí sim ele vai deferir ou indeferir as provas no momento posterior. Então essa parte, a praxe forense, é que isso... um pernilongo aqui, já saiu. E que isso será analisado um pouquinho mais para frente, quando o juiz ou saneia o processo ou logo após o saneamento do processo e antes da fase probatória, né? Quando a gente for falar de contestação, eu vou voltar nesse ponto,
porque o réu na contestação também tem que indicar as provas que ele pretende produzir. E daí ele indica, eu quero produzir todas as provas admitidas em direito, vírgula, sem exceção de nenhuma delas. Então é mais uma vez um pedido genérico. Então, na verdade, se a parte constar só o pedido de prova genérico, não tem problema nenhum. Normalmente a praxe forense indica que isso vai ser analisado posteriormente. Ok? Perdão. Também consta o item 7, que na verdade não é bem um requisito, né? Consta que se a parte tem interesse ou não da realização da audiência de conciliação e mediação. Lembrando que mediação a gente deixa para os casos de família, né? E a conciliação para os casos cíveis comum. Então a parte vai indicar lá, olha, eu não pretendo fazer conciliação porque eu já tentei ou porque é difícil me deslocar para o fórum. Vai dizer os motivos dela, desde que idôneos, né? Dizendo que não quer a audiência de conciliação. Isso quer dizer que o juiz tem que dispensar de imediato? Não. A gente também vai ver numa próxima aula que depende sempre da concordância do réu, se o réu concorda ou não, até porque o prazo de contestar corre como regra da data da audiência de conciliação ou mediação. Ok, pessoal? Prosseguindo, item 8º. Aí, esse é um item muito interessante porque a parte deve instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis para a ação. Né? E aí vem a pergunta, o que são documentos indispensáveis? Aqueles que não são indispensáveis, então ela pode juntar durante a ação, durante o trâmite do processo civil. E vem aquela pergunta, o que são esses documentos indispensáveis? O que a doutrina e a jurisprudência têm respondido? Indispensáveis são aqueles documentos necessários para a gente entender a ação, para a gente ver como é a ação. Não quer dizer que vai julgar procedente ou improcedente, não. Isso é uma valoração de prova posterior. Mas, por exemplo, numa ação de divórcio, tem que ter uma prova indispensável de que ela casou. Para divorciar tem que casar, né? A ação de uso capião tem que ter, no mínimo, a matrícula do imóvel, o laudo descritivo feito por um profissional da área, senão também não é possível a gente fazer a ação de uso capião. Numa ação demarcatória também tem que ter o título da propriedade, a matrícula do imóvel. Numa ação monitória, por exemplo, a gente tem que ter a prova do título que a pessoa quer executar. Então, esses são os documentos indispensáveis, né? E eles não se confundem, segundo a doutrina, com os documentos úteis. Úteis são aqueles que auxiliam para compreender a controvérsia, para compreender o conflito que se instaura no processo. Mas eles não são indispensáveis. Então a doutrina fala que ele pode ser juntado, inclusive, posteriormente, ou requisitado pelo juiz, etc. Ok? Esse artigo 319, 320 do CPC, ele tem uma relação direta com a produção de prova documental. Porque lá na frente, o CPC vai falar na produção de prova documental, falar que o autor na petição inicial, ele tem que já na petição inicial juntar os documentos necessários para a ação. É o 434, né? E aí vem também a doutrina e fala assim, olha, ele tem que juntar todos os documentos indispensáveis, mas os documentos indispensáveis, eles são diferentes dos documentos fundamentais ou substanciais. O que isso quer dizer? Indispensáveis são aqueles documentos que dizem respeito às condições da ação, pressupostos processuais diretamente ao próprio objeto de demanda, nesses detalhes que eu passei agora nesses exemplos anteriores. Ok? Mas os documentos fundamentais, por exemplo, um extrato bancário, em que se discute uma rescisão, uma declaratória de inexistência de um ato jurídico, um extrato bancário pode ser juntado posteriormente, uma correspondência pode ser juntada posteriormente, porque ele não é indispensável para o início da ação. Então há uma certa relativização, tanto da doutrina como da jurisprudência, com
com relação aos documentos. Então a gente tem que tratar a petição inicial como aqueles documentos totalmente necessários. Se houver a possibilidade de se produzir isso mais para frente, a doutrina vai falar assim, ele não é indispensável, ele é fundamental, e por ser fundamental pode ser feito depois, pode ser juntado posteriormente para fins de convicção do julgador. Joia? Pessoal, vamos seguir, porque vem sempre uma pergunta, procuração do advogado. É indispensável? Tem que vir na petição inicial? Parece que sim, ela é indispensável sim. Porque diz respeito a pressuposto processual, né? A parte tem que estar representada por um advogado, mas tem algumas exceções. Exceção, se o advogado tiver em causa própria, não há necessidade. Se ele for representado pela Defensoria Pública, também como regra não há necessidade. Ou se a representação decorre de lei, como é o caso dos advogados da União, procuradores do Estado. Nesses casos não há necessidade de juntar a procuração. Ok, pessoal? Seguindo a nossa aula, falando de documentos, encerramos agora, portanto, os requisitos da petição inicial e vamos analisar a parte da deficiência da petição inicial. E aí, o CPC também é muito claro. Havendo defeitos ou irregularidades na petição inicial que possam dificultar o julgamento do mérito, o juiz vai determinar que o autor emende ou complete a petição inicial. Olha o termo, complete a petição inicial, prazo de 15 dias, né? Indicando o que deve ser corrigido. Né? Então o juiz antigamente não tinha essa expressão indicando o que deve ser corrigido e era muito criticada pela doutrina porque o juiz dizia assim, emende a parte autora a petição inicial no prazo de 15 dias, ponto. Muitas vezes o magistrado não indicava o que tinha que ser emendado e lá na frente extinguia a ação. Né? Agora o CPC não, o CPC até pelo princípio da boa-fé que deve haver entre todos os operadores, colocou lá, o juiz indique com precisão o que deve ser emendado no processo e aí a parte tem 15 dias para fazer essa emenda ou completar a petição inicial. Agora pessoal, é o seguinte, pergunta, pode o juiz indeferir de plano a petição inicial? Sem abrir para emendar ou sanar o vício? O artigo 321 vai falar assim, opa, magistrado, não. Antes de você indeferir a petição inicial por alguma irregularidade, você tem que abrir vista para a parte. Você tem que abrir a possibilidade da parte sanar aquele vício, a parte se manifestar sobre aquela suposta irregularidade do processo. Aí sim, se o magistrado entender, olha, não foi sanado o vício, olha, a irregularidade permanece, aí ele pode indeferir a petição inicial. Não sem antes ouvir a parte, artigo 321 do CPC. Agora, outro questionamento muito interessante e que acontece muito. Esse prazo para emenda, ele é preclusivo? Ou seja, se a parte não emendar em 15 dias, o juiz deve indeferir a inicial? Então vamos trabalhar com as hipóteses. Né? Primeiro vamos trabalhar, não é preclusivo. Se a parte juntar no 16º dia, ou emendar a inicial no 16º dia, não há problema nenhum no magistrado receber aquela petição e dar andamento ao processo. Né? Todavia, se ela juntou no 17º dia e no 16º dia o juiz já havia indeferido a petição inicial, como regra, eles apelam, vai para o tribunal por economia processual, eu já vi alguns julgados nesse sentido, diz assim, opa, não é preclusivo, embora o juiz já tenha indeferido a inicial, eu vou aceitar como essa petição e vou prosseguir. Mas também há julgados dizendo, opa, nesse caso, preclusão consumativa, o juiz já indeferiu a petição inicial e a parte não emendou no prazo. Né? Mas vamos lá. Como regra, o prazo não é preclusivo, se a parte emendar depois dos 15 dias o juiz pode receber sem problema, a parte pode inclusive pedir prorrogação de prazo de maneira justificada, isso aconteceu comigo agora durante esse período de pandemia, muito interessante, lógico que eu deferi
a prorrogação do prazo, né? Porque o importante é que todos os esclarecimentos sejam prestados ali na petição inicial. Ok, pessoal? Olha, eu já havia me proposto a não fazer aulas longas, então eu estou gravando essa aula mais curta, porque ela tem algumas peculiaridades. Na próxima aula nós continuamos com o procedimento comum, vamos falar do indeferimento da petição inicial e vamos começar a falar também da resposta do réu. Joia? Não sem antes continuarmos com o que eu propus desde o primeiro dia de aula, mais um período, que é um caso prático, né? E agora eu trago uma prova da Magistratura de São Paulo, TJ de São Paulo. Ele foi adaptado porque ele foi antes do CPC, mas ele é totalmente válido. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, né? Dos incisos da questão. A questão pede para falar qual é a alternativa correta. E alternativa A. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, ele a indeferirá de plano. Será? Letra B. Deverá sempre indicar, sempre indicar o nome e qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido e o valor do pedido. Será? Está correto? Letra C. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial dentre as obrigações contratuais aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso? Por fim, letra D. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça da posterior em não podendo acolher a anterior, mas é vedado formularem-se pedidos alternativos. Então eu aguardo vocês, tentem responder essas alternativas. Se tiverem alguma dúvida com relação a alguma delas, pode me mandar um e-mail e a gente vai mantendo contato e conversando sobre as alternativas. Bons estudos para vocês, um abraço, até a próxima aula!